Olá, eu sou Rodrigo Belmonte e agora nós vamos iniciar mais uma aula aqui no laccursos.com.br e a aula de hoje é sobre licitação. Parte 4 da aula de licitação e a gente vai conversar sobre um tema muito bacana, né? Serviços técnicos profissionais especializados. Aquele serviço que dificilmente vai ter licitação para ele, né? São serviços que geralmente você não consegue estabelecer licitação porque eles são tão especializados que não tem competição, tá bom? Vamos verificar que atividades são essas, quando é que eu posso enquadrar um determinado serviço, um determinado profissional como especializado, como bambambam, como o cara que não tem para ele, né? E aí deixar de fazer uma licitação. Olha só. Serviços técnicos profissionais especializados estão previstos no artigo 13 da Lei de Licitações. Isso vai ter uma repercussão muito grande lá no artigo 25 da Lei de Licitação, que fala da inexigibilidade de licitação para contratar determinados serviços, né? Que serviços são esses que eu tenho que conhecer, tenho que saber? Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. Esses, por serem altamente especializados, eu posso simplesmente descartar a licitação. Eu vou contratar o melhor, eu vou contratar o cara que mais sabe sobre determinada atividade técnica. Eu vou contratar determinada pessoa porque ele sabe tudo sobre telecomunicações, ou porque ele é o melhor arquiteto do país, ou porque ele tem uma visão extremamente futurista sobre rodovias, né? Material, traçado, enfim, é o cara. Né? Assessorias ou consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias. Você precisa, no seu órgão público, uma assessoria de auditoria financeira para saber como gastar melhor, onde aplicar melhor esses recursos, ou para saber onde é que eu posso segurar a grana, né? Onde é que eu posso deixar de gastar, ou onde eu estou gastando mal, né? De repente eu estou fazendo uma previsão de gasto muito alta para um serviço que não se realiza e o dinheiro fica bloqueado lá durante o ano todo ou quase o ano todo. Então, assessorias e consultorias eu posso tratar como serviço especializado? Posso. Eu preciso de uma assessoria jurídica, uma banca de advogados para, auxiliar na condução de um processo judicial muito importante para a prefeitura ou muito importante para o Estado. Vou te dar um exemplo. Aqui no estado de Mato Grosso nós temos um problema. É um problemão enorme chamado VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. É um trenzinho elétrico que seria a solução do transporte coletivo nas cidades de Várzea Grande e Cuiabá. Cuiabá capital, Várzea Grande interior. E o VLT cruzaria as duas cidades. Obra de valor estimado em 1,5 bilhão de reais. Já foram gastos cerca de 1 bilhão de reais. E o trenzinho não saiu do lugar. Nem tenho trilhos para esse trem que cheguem a 1 quilômetro. Presta atenção, o tamanho do problema que nós estamos enfrentando aqui. Destruíram as cidades para passar esse trem. E a obra não saiu do papel praticamente. 1,5 bilhão. Já foram gastos 1 bilhão de reais. Só em vagões são quase 500 milhões. Bacana, né? E agora está uma briga jurídica com o consórcio que deveria construir essa obra, uma briga jurídica com os antigos gestores do Estado para saber para onde foi essa grana toda que a gente não tem obra na cidade, o trenzinho está parado. Mas para mexer com esse assunto VLT, não é simples. É uma obra de alta complexidade. Posso chamar os advogados do Estado? Posso executar um contrato e tal. Mas, de repente, não seria mais interessante contratar um advogado que conhece a tecnologia, que já mexeu em assuntos, que tem experiência, que tem pós-graduação, especialização, mestrado em mobilidade urbana, ou um baita de um advogado, de uma banca de advocacia, que tem profundo conhecimento de contratos administrativos em transporte coletivo? Então, de repente, o Estado poderia contratar essa consultoria ou essa assessoria altamente técnica especializada, que não é o padrão convencional de procuradores do Estado, que são grandes advogados, profissionais altamente especializados
na advocacia pública. Mas nesse ponto específico, o veículo leve sobre trilhos, um trem elétrico, aí, um trenzinho, pô, isso é novidade para muita gente, para a grande maioria dos profissionais no Brasil é novidade. Metrô é algo comum para São Paulo, mas em Cuiabá, se houvesse, né, seria uma novidade. Então eu poderia contratar, sim, para suprir essa demanda tão pontual. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras e serviços. Isso aqui é show de bola. Você é órgão público, vai construir um edifício, ou vai construir uma ponte, ou vai construir uma rodovia. Mas a tua formação em contabilidade, você é o gestor do órgão que vai construir esse edifício, a rodovia ou a ponte. O que você entende de engenharia? Absolutamente nada. Pô, e qual é a segurança jurídica de que eu vou ter, ou a segurança administrativa que eu vou ter, de assinar que uma determinada fase da obra foi feita com perfeição conforme fala o edital? Cara, não sei nem medir o metro quadrado do quarto na minha casa, eu vou medir uma viga de ponte, eu vou medir uma coluna de viaduto, eu vou medir a espessura do asfalto, ou o tipo de asfalto empregado numa rodovia. Será que isso está de acordo com o que está no edital? Para isso eu posso contratar um profissional habilitado, específico para essa atividade, que ele vai se reportar diretamente a mim, gestor. Vai ficar subordinado diretamente a mim, gestor. Eu não vou fazer concurso público para isso, eu vou contratar, olha, eu estou te contratando um engenheiro especialista em asfalto para fiscalizar a obra que vai de Cuiabá a Chapada dos Guimarães, que vai ter 60 quilômetros de distância. Você vai fiscalizar isso, vai me dizer se a empreiteira que está executando o serviço está cumprindo estritamente o que está no edital que nós fizemos. Fechou? Fechou. Então você vai lá e vai fiscalizar a obra. Serviço especializado. Patrocínio ou defesa de causas judiciais. Aqui eu também tenho bancas de advocacia, como aqui em cima, assessorias ou consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias, em especial para o tributário. Tá? Nessas duas hipóteses aqui eu posso envolver escritórios de advocacia, bancas. Aqui eu posso envolver mais, eu posso envolver engenheiros, eu posso envolver médicos, eu posso envolver arquitetos, biólogos e por aí vai. Aqui é só para advogados. Aqui é só para advogados. Treinamento, aperfeiçoamento de pessoal. Você já trabalhou no serviço público, meu amigão? Ô cabeça, eu trabalho aqui, eu quero um cargo melhor. Beleza, então continua firme estudando e ó, vamos lá. Com certeza aí na sua administração onde você trabalha já te chamaram, ô cabeçudinho, vem cá, vamos fazer um curso, vamos fazer um treinamento. Aí vem um cara de fora que você nunca viu na frente, né? O cara super habilidoso, sabe falar, monta um círculo lá e te dá um treinamento bacana de 1, 2, 3 dias, 4 dias. Esse cidadão foi contratado como serviço especializado. Por quê? O know-how dele, a especialização dele é treinamento. Ele faz isso 24 horas por dia. Ele está habituado a lidar com situações inerentes a treinamentos. Então, ele é um serviço especializado. Restauração de obra de arte de bens de valor histórico. Também posso contratar como serviço especializado. Uma coisa é chamar o cabeça para passar uma tinta na parede porque a parede está feia. Fechou. A gente faz isso na boa, né? Não sei se vai ficar bonito, mas faz. Outra coisa é essa parede ter 300 anos de idade e foi a casa em que, sei lá, Getúlio Vargas morou, a casa que alguma figura importante da história brasileira viveu. Então eu não posso simplesmente passar uma tinta lá, né? Existe uma cidade chamada Goiás Velho, no estado de Goiás, e lá tem uma casa que é a casa da Cora Coralina, é uma grande escritora brasileira. Essa casa é um patrimônio histórico. Não dá para chamar o cabeça para pintar a parede lá, nem pensar, porque aquela casa tem detalhes históricos e culturais que merecem e devem ser preservados no tempo, e aí eu não posso ter um pintor, eu tenho que ter um restaurador. O cara vai analisar o tipo de parede, o tipo de tinta que usaram, sei lá, 100, 150 anos atrás para pintar aquela casa, o tipo de material que faz parte daquela parede, para daí chegar a uma conclusão técnica especializada de que a melhor tinta, ou que se aproxima do original sem gerar danos, é essa ou aquela. Né? Isso aqui é serviço especializado. Isso aqui é serviço técnico. Não é o cargo genérico que você ocupa. Não é o cargo que você vai disputar ali no concurso público. Você não tem concurso para isso. Ou melhor,
existe uma modalidade de concurso, mas é concurso para premiação, né? Você já deve ter visto concurso de monografia sobre edificações sustentáveis. Aí você apresenta um projeto nesse concurso de monografia para uma edificação, uma casa sustentável, popular, de baixo custo, com isolamento térmico e tal. Enfim, novidades, criação da ciência e tecnologia da engenharia. Aí você faz um concurso para selecionar a melhor proposta. E aí você contrata esse profissional especializado. Mas não é o concurso de ocupação de cargos públicos. É um concurso que é mediante prêmio. Aliás, a recomendação da Lei 866 para remunerar essa esfera de profissionais é isso, premiação. Eu faço um concurso da melhor monografia, do melhor projeto, da melhor ideia para fiscalização de obra, da melhor proposta para restauração de uma obra de arte qualquer, eu faço um concurso. E aí eu premio a pessoa. Vou te premiar com R$1.000, com 10 mil, com 100 mil, com 500 mil reais. Muitas vezes mais do que aquilo que você ganharia em anos trabalhando para a administração. Tá? Mas esse é o concurso de premiação. Você não vai ter concurso público para contratação de profissionais especializados em auditoria tributária, por exemplo. Mas e o auditor fiscal da Receita? Ele não é especialista no assunto. Podem ficar bravos comigo, mas ele não é o cara especialista no assunto. Ele é um baita profissional, tem que ter um grande domínio sobre a área tributária, financeira, administrativa, contábil, o português, enfim. Mas ele não é o profissional especialista que pode ser contratado sem licitação. Tá? A prestação de serviços técnicos profissionais especializados deverá preferencialmente ser celebrada mediante concurso. Mas isso não é o concurso público para contratação de pessoal, não é para esse concurso. Esse concurso não é o que você está estudando aí, tá? Esse é um concurso com premiação, é uma espécie de competição, né? Premiação em prêmio, estipulação prévia de prêmio ou remuneração, as duas formas. Você vai participar de uma disputa do melhor projeto de restauração, uma disputa da melhor proposta de consultoria técnica para manutenção de tanques d'água para, sei lá, para Pacupeva, no estado de Mato Grosso, né? Enfim, não é o concurso de provas e títulos que você está se preparando, tá bom? Fique esperto, esse concurso aqui é diferente. Tenho exceção para premiar, para fazer concurso, para contratar? Tenho. Aqui, ó. Exigibilidade de licitação, artigo 25 da 866. A contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, olha só, todos aqueles profissionais que a gente viu no artigo 13, agorinha naquela tabela colorida, se ele se enquadrar como serviço de natureza singular, notória especialização, ou seja, é o cara, é a empresa, eu não faço licitação, contrato diretamente. E o preço, cabeça? O preço que o cara cobrar. Você não está contratando no mercado, você não está fazendo disputas equivalentes. O cara ali cobra 1.000, esse cobra 1.100, aquele cobra 1.200, os serviços são praticamente o mesmo. Não, mas tem um ali, que é o The Best, ele cobra 15 mil, mas o cara é ele é o papa no assunto. Preciso disso? Precisa. Então, compra dele direto, né? Vou te dar um exemplo de que na casa de ferreiro espeta de pau, né? O cabeça, o que quer dizer isso? Quer dizer que o exemplo que eu vou te dar é algo que gera certo até constrangimento, né? Porque envolve uma instituição de reputação nacional. Olha só. Ministério Público da União, lá onde o cabeça trabalha. O Ministério Público da União possui servidores. Olha que bacana, servidores. E o Ministério Público possui uma obrigação. Como qualquer ente da administração pública, possui uma obrigação de qualificação e treinamento de pessoal. Isso é uma obrigação constitucional.
todo órgão público tem que promover qualificação e treinamento pessoal. Beleza. Com base nisso, o MPU fez uma contratação direta, sem licitação, do IDP. Se eu não me engano, é esse o nome do instituto. Instituto de Direito Público. Um dos professores é esse cara aqui, ó, Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Contratou. Só isso. Você ia ter aula com o Gilmar Mendes. Ô, cabeça, mas aí é notória especialização. Pois é, o processo administrativo dentro do MPU, né, é uma coisa assim um pouco constrangedora. Pô, será que ninguém poderia dar essas aulas de constitucional e de administrativo para os servidores? Era um assunto tão batidão, até para concurso público. Tinha que contratar Gilmar Mendes, que é um papa no assunto. O cara, pô, sabe tudo e um pouco mais sobre o direito constitucional. Precisava de tudo isso? Segundo a cúpula do MPU, para treinar servidores de nível médio e nível superior, precisava ter aula com o Gilmar Mendes. E pagaram uma baba de dinheiro para ter aula online. Ô, cabeça, você tá com dor de cotovelo. Eu tô, né? Eu que queria dar essa aula e ganhar uma montanha de dinheiro que eles ganharam lá. Mas a questão é a seguinte: foi tudo regular, passou pela auditoria do TCU, tá tudo certo. Por quê? Porque motivou-se por ato administrativo a necessidade de uma aula de uma aula feita por especialistas no assunto, de aula, treinamento por pessoas que conhecem a administração pública a tal ponto que consigam incutir na cabeça de cada um dos servidores treinados os conhecimentos necessários para desempenho das atividades jurídicas pertinentes aos servidores do Ministério Público da União. Por isso, precisava de um cara especialista no assunto, uma empresa com know-how super especializada, que é o IDP, que um dos professores é o professor Gilmar Mendes. São diversos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal que dão aula aqui, grandes professores mestres em direito constitucional, em direito administrativo de renome nacional e até internacional, que dão aula nesse instituto aqui. E isso foi uma contratação de serviço especializado sem licitação. Pô, cabeça, e cobraram quanto? Eu não lembro o valor da contratação, mas não foi pouco não, foi um valor muito alto, né, que a gente até assustou. Acho que passou dos 100 mil, não lembro direito, 140 mil, 160 mil, sei lá. Foi um valor significativo para uma dispensa, dispensa não, aqui não teve licitação porque foi inexigível. Foi identificada uma necessidade e aí enquadrou aqui no artigo 25 como serviço especializado e aí eu estou proibido, inclusive, de licitar. Está entendendo como é que funciona? Aqui no estado de Mato Grosso a gente já teve diversos casos semelhantes desses, inclusive na contratação de bancas de advocacia por terem especialização em determinada atividade. Não participaram de licitação, foram contratados diretamente e cobraram o preço que eles entenderam mais adequado. É um problemão, né? Agora, tem uma situação muito interessante. A gente não pode tratar o serviço de publicidade como serviço especializado. Discriminação, né, com os publicitários, não dá. A lei 8666 de 93, que é a lei de licitações, a lei geral de licitações do Brasil, proíbe que você deixe de fazer uma licitação para contratar serviços de publicidade. Nesse caso, você vai ter que licitar. Por que isso? Porque são valores altos, geralmente são valores muito altos. O serviço de publicidade é uma atividade que exige uma dedicação e um conhecimento sobre o que será divulgado na grande mídia de profissionais altamente qualificados, porque senão você paga caro por um serviço e o serviço é uma porcaria, né? Então aqui essa inexigibilidade é proibida para serviços de publicidade e divulgação, ou seja, vai ter que licitar. Publicitário vai ter que passar pela peneira do convite, da tomada de preço, da concorrência ou do pregão. Vai ter que rolar num desses, tá bom? Beleza? Sussa! Então, olha só, o que mais que a gente tem aqui? Notória especialização. Qual que é o conceito disso? O que a Lei 8666 de 93 fala? Profissional ou empresa cujo conceito no campo da sua especialidade deve decorrer de alguns requisitos.
alternativamente, tá? Desempenho anterior, o cara já se mostrou um ótimo profissional, ele exerce aquela atividade com maestria, é o profissional. Estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento e equipe técnica. Sobre a pesquisa do câncer, a cura na pesquisa do câncer, eu tenho lá um médico, cientista, um biólogo, um farmacêutico, sei lá qual é o profissional da área de saúde ou da área de pesquisa científica lá, que seja, que tem estudos fantásticos sobre o assunto e ele está anos-luz na frente de outros profissionais. Então esse é um cara que eu posso contratar sem licitar, né? Ou a equipe dele é uma equipe que só tem... Posso chamar o time do Corinthians? Como assim o time do Corinthians? Melhor equipe do Brasileirão. Não, pelo amor de Deus, nós estamos falando de direito, não de Corinthians. Corinthians não, com isso, se fosse do Inter ainda vai lá, né? Perderam pro Inter já, né? Vamos lá, nesse Brasileirão. Outros requisitos relacionados às suas atividades. Digamos que é um grande advogado, e aí ele tem lá um controle das causas que ele teve sucesso em determinada matéria. Ele apresenta isso como portfólio. Falou, olha, de 1000 ações que eu ajuizei sobre recuperação de créditos tributários, eu tenho um índice de sucesso de 85%. Isso é bastante, né? Muito, por sinal. É muito. Então, é um outro requisito não previsto aqui, mas que eu posso utilizar para caracterizar a notória especialização. Não é qualquer Zé Mané tipo cabeça. É o cara, né? Observados os requisitos acima, conclui-se que o trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Isso aqui é a motivação do ato administrativo que vai dizer que o serviço é especializado, que é notória a especialização. Eu vou precisar de um ato administrativo dizendo o seguinte: eu preciso do serviço daquela pessoa, porque é só ele que resolve. É ele o expert, é ele o bam. Ele é o papa nesse assunto, e eu preciso daquele. Eu não preciso do meia boca. O meia boca não vai me resolver, o meia boca vai me dar trabalho, vai me dar problema. Então eu quero aquele lá. E aí você mostra o que é essencial no serviço daquela pessoa, o que é indiscutivelmente o mais adequado no serviço daquela pessoa para o problema que eu tenho aqui na administração. Você mostra, você prova, olha, esse é o cara mais adequado porque no município de Várzea Grande ele pegou um problema idêntico ao que existente no município de Cuiabá e em apenas 15 dias ele deu solução que se prolonga por 10 anos. Faz 10 anos que ele atuou, até hoje essa solução está implementada lá e é perfeito, o cara fez com precisão, é ótimo, é fantástico. Então eu quero esse cara para resolver o meu problema aqui. Porque esse problema aqui, se ele for resolvido meia boca, ele vai continuar me dando prejuízo. Agora, se eu pago mais caro para ele, mas ele resolve o meu problema, eu tenho um sossego para daqui 10, 15 anos de trabalho. Isso pode ser um sistema de computação, isso pode ser uma rotina de fluxo de trabalho, isso pode ser uma obra, enfim, o que for. Mas você tem que dizer, tem que motivar por que é essencial, onde está a essencialidade e por que e onde está a adequação daquele serviço. Beleza? Contratação dos serviços só poderá, esses serviços técnicos especializados, só poderá ocorrer se o autor ceder os direitos patrimoniais a ele relativos à administração pública. Isso é muito comum para aquela contratação por concurso. Você vai elaborar vou promover um concurso do melhor projeto para a mobilidade urbana da cidade de Cuiabá. E aí diversos profissionais especializados na área participam desse concurso e o projeto, do Cabeça Transportes Urbanos é o vencedor. O projeto é tão bom que ele pode ser repetido em outras cidades, mesmo não sendo a cidade de Cuiabá. Mas pertence a quem? Ao Cabeça ou à cidade de Cuiabá? Para efetivar a contratação, o Cabeça terá que ceder os direitos autorais para a cidade de Cuiabá. Ou então eu vou fazer um concurso para a melhor logomarca, o melhor símbolo da cidade de Cuiabá. O que vai ser o símbolo da cidade? Vai ser, um peixe voando no calor cuiabano, né? Maravilha isso. E aí eu ganho. Tá bom.
explorar economicamente essa marca, esse peixe voando no calor cuiabano, se for por concurso, eu vou ser obrigado a ceder os direitos autorais e patrimoniais sobre essa marca. Entendeu? Essa é a ideia do serviço especializado do concurso, tá? Que você faz um projeto e recebe. Ou cabe assim, se for uma banca de advocacia, não vai ter o que ceder de direitos patrimoniais, porque o que eles vão desempenhar é o serviço jurídico. E a ciência que ele desempenhar, ela pode ser reproduzida por qualquer pessoa, mesmo por quem não está na relação contratual. Não existe um direito autoral sobre ciência. Existe direito autoral sobre ideias, existe direito autoral sobre projetos, sobre imagens, né? Esse tipo de coisa, tá bom? Em caso de projetos de obra imaterial, de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, observe-se o seguinte: a cessão dos direitos incluirá o fornecimento dos dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção e desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza da aplicação na obra. Eu contrato uma empresa para desenvolver um sistema de computação. Isso é imaterial, isso não é algo que eu tenho palpável. É um sistema de computação para, sei lá, gestão de multas de trânsito na cidade de Cuiabá. Beleza? Tranquilo? Aí eu contrato uma empresa sem licitação porque os caras são especializados no assunto. Eles fizeram esse mesmo sistema para Curitiba, para Brasília, para Goiânia, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E é um sistema fantástico, perfeito, né? Ele gerencia as multas, ele identifica veículo, tudo robotizado, é um show de bola. Eu não preciso debruçar centenas de servidores públicos para ficar ali selecionando multa. Não, ele faz isso tudo automaticamente. Beleza. Vai ter que ceder todos os dados necessários à manutenção desse sistema. Porque o município tem TI, mas ele não tem TI com o know-how para desenvolver um sistema de tamanha envergadura. Mas ele tem TI suficiente para dar manutenção no sistema, fazer uma pequena adaptação. E aí ele é obrigado a fornecer dados de acesso a esse sistema e poder modificar. Muitas vezes é obrigado a fornecer assessoria ou fornecer garantia por um tempo estendido para evitar que o sistema pare de funcionar. Então, esses serviços técnicos especializados, esses serviços profissionais especializados, eles podem ser contratados sem licitação. Qual deles não pode? Publicidade e propaganda. Esse aí, divulgação, né? Esse aí não pode, vai ter que licitar. Isso cai muito em prova de concurso. E adivinha o que se pede em prova de concurso? Posso contratar sem licitação aquele serviço de publicidade? Não posso. Vedação expressa da legislação. Tá? Vedação expressa da legislação. Esses são exemplos de serviços que você não precisa licitar, porque eles são especializados, eles são tão singulares, tão específicos que não existiria competição para eles. Não há razão para eu estabelecer um processo de competição, sendo que ela não existe de fato. Então eu contrato diretamente com a pessoa, né? Outra coisa importante que a gente tem que observar é que deve ser justificado de forma motivada a contratação desse especialista. Talvez o especialista não seja necessário. Né? Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então, meus amigões, minhas amigonas do laccursos.com.br, a gente viu hoje quais são os serviços especializados, aulazinha light, tranquila, bacana. Isso é importante para você fazer uma relação com o artigo 25 da Lei de Licitações e com o 24, que fala das licitações dispensáveis. O 13 não vai para o 24, o 13 vai para o 25. E na próxima aula a gente vai conversar sobre compras, outra matéria tranquila, light, de repente você vai conseguir estudar as duas no mesmo dia. Essa de serviços especializados e a de compras também. Belezinha? Meu amigão, minha amigona do laccursos.com.br, aguardo você na próxima aula. Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.